Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos, enquanto ouvimos Tudo Entregarei, interpretado pelo pastor Paulo Davi Santos de Moraes. Obrigado, Senhor, por tua presença, Santo Deus, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tua provisão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, as nossas ansiedades. E Deus, eu te agradeço porque tu tem o controle de todas as coisas, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser realmente gratos por tudo, Pai, em primeiro lugar. Porque dessa forma nós te glorificamos, nós te engrandecemos, Senhor Deus, em nossos corações. Por isso nós te somos gratos, Deus. Obrigado por cada um que hoje nos assiste aqui, está prestando culto com a gente. Abençoe a cada um deles, Pai, que está aqui. E enche-nos, Senhor Deus, com a tua palavra. Enche-nos, ó Pai, com teu Espírito. Que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, estar completamente rendidos a Ti, rendidos aos Teus pés, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço no Teu santo nome, amado Pai. Amém.
paz. Vamos louvar o Senhor com o hino que tem por título: Quem nos separará do amor de Cristo? Então nada pode nos separar desse amor incondicional de Deus para com as nossas vidas, amém? Louve a Deus comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. É um prazer para nós, como cristãos, não só cantar, mas viver verdadeiramente e anunciar a Cristo até que Ele venha.
noite, família BBV. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo durante nossos cultos que estamos gravando aqui e compartilhando com todos vocês. Agradecemos mais uma vez vocês chegarem até aqui no nosso culto, que consideramos um dos momentos mais importantes do nosso culto, que é a meditação da Palavra de Deus, a meditação das Escrituras, a meditação da Bíblia. Graças a Deus, Deus mandou Cristo Jesus à terra para nos salvar. Eu que sou branco me sinto privilegiado por Cristo, um negro, ter me salvado. E me sinto privilegiado também por ser servo dele. Me sinto lisonjeado ser servo de Cristo Jesus. Você agradeceu isso? Não faço isso pela minha ênfase da cor de Cristo Jesus. Mas para o cristão que pensa que o racismo, ou a cor, vale a pena, significa alguma coisa na humanidade de pureza, é pensar um pouco com relação a isso. Porque no céu não há racismo. E para meditarmos que no céu não há racismo, primeiro precisamos entender sobre o próprio termo racismo. Este termo tem origem na palavra italiana razza. E não se conhece a origem desta palavra razza. Então, o termo mais antigo é esse termo italiano razza, que significa raça. Tal palavra tem registros mais antigos como sinônimo de civilizações, como sinônimo de ancestrais, nações. Então, quando se queria falar sobre os ancestrais, sobre a nacionalidade, sobre a civilização, utilizava esse termo razza nas regiões da Itália. Isso lá no início do século XVII. Com isto, apesar de termos o problema do racismo presente nos escritos bíblicos, não temos a palavra racismo na literatura bíblica. Vamos pensar um pouquinho e o pastor vai compartilhar com vocês aquilo que encontrou na revista Perspective, Nature Genetics. Perspectiva, Genética e Natureza. No artigo Conceituando a Variação Humana, é afirmado que o termo raça gera muita discussão, com pouco acordo. Isto ocorre pelos debates entre os que concluem que as raças são entidades. Quando falamos aqui entidades, significa seres, indivíduos, criaturas, essências do animado. Isso que significa entidades, né? Entidades biológicas reais, ou seja, são seres reais, são seres naturais. E também aqueles que afirmam que as raças são socialmente construídas. A definição de raças tem a ver com a sociedade, com a cultura e não com a biologia. Então, uns acreditam que a raça tem a ver com a biologia e outros têm a ver que a raça é dividida com relação à sua cultura, com relação à sociedade. Entre as defesas sobre as diferenças biológicas dos povos e os povos como os seres que se adaptam ao seu ambiente e formam cultura, o racismo ou ideias sobre raças emana. E tal guerra semântica
dessas duas alas de pensamento sobre raças naquela época, oficializa com mais veemência aqui na pós-modernidade comportamentos que estão dissolvidos neste debate, que almeja o princípio, a ética, o ethos da humanidade, os primórdios da humanidade. Então essa discussão sobre raça, sobre racismo, é algo antigo, mas aqui em nossa era é que ela se torna mais enfática na luta contra os problemas que surgiram nestas discussões e se dissolveram, principalmente nessas duas alas de conceitos sobre raça. Dividida a humanidade por diferenças biológicas e dividida a humanidade por causa de suas culturas, suas expressões. Outrora, essa palavra racismo, ela não existia. Ela teve como ratio no século XVII, mas no século XIX, antes de se tornar racismo, esta palavra era chamada de racialismo. As teorias científicas, elas visavam este termo para mapear uma série de explicações naturais para as diferenças entre os homens, as diferenças entre os povos, diferença entre as mulheres, a diferença entre os seres humanos. Posteriormente, ao século XIX, é que surgiu o termo racismo, o que, aliás, por causa das discussões, ali já próximo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, já carregava significados negativos. Desde quando a sociedade se tornou fortemente intolerante por causa dos resultados desses pensamentos, dessa ideologia, aquilo que se infiltrou como mal nessas duas alas de pensamento, por causa daquilo que se tornou fortemente intolerante à sociedade. Então isso começou a ser negativo, esse termo racismo, aos poucos na nossa sociedade, e está se tornando, aliás, já se tornou um absurdo em nossos tempos. Justamente por causa das doutrinas que começaram a ter suas ideias fundamentadas no preconceito separado, que é o juízo de valor, que é você tornar um achismo algo real, ao preconceito como substantivo, como uma palavra junta, que tem sinônimo de discriminação, fazer acepção de pessoas, por exemplo, e também ao que se chamou já na Segunda Guerra Mundial o arianismo ou nordismo, que é o ideal que crê na raça superior. E também, em consequência de tudo isso, surgiu a denúncia com mais veemência e a luta contra isso com relação à exploração opressora do mais forte para com o mais fraco, que isto acontece como racismo chamado estrutural em nossos dias, aqui no Brasil com muita força, que é onde aparece, você pode ter um exemplo, que é onde vemos os brancos com mais ênfase em suas culturas como elite, que podemos chamar de elite, a classe opressora. Nós temos os negros como dominantes, a classe oprimida como os negros sendo dominantes. Isso é um pequeno exemplo do que nós podemos entender sobre a exploração opressora, dando resultado à teoria hoje, que vai ser muito discutida em nosso meio, sobre racismo estrutural. Pois bem, vamos continuar.
Fiquem atentos comigo, hein? Isso é muito importante guardar essas informações. Na história, tanto o judaísmo como o cristianismo têm se corrompido no entendimento e práticas de suas doutrinas. Eles têm usado os princípios bíblicos como pretextos de tornarem afirmações preconceituosas, tanto inerrantes como praticáveis por fé. Não é um problema bíblico, não é um problema de seus fundamentos da fé, seus registros de fé. O problema tem sido em como esses judeus e cristãos que seguem suas religiões têm interpretado os seus escritos bíblicos. Suas bondades e maldades diante dessas interpretações, como práticas inerrantes, os transformam não em discípulos de seus escritos, de seus mestres, de seu Deus, mas em demônios da antiguidade. Esses demônios da antiguidade eram considerados anjos geniais, que influenciavam pessoas a práticas do bem e do mal. Então, esses achismos dessas pessoas têm bondades e maldades em suas interpretações. Então, tanto eles influenciam pessoas para o bem, onde tem suas doutrinas boas, dos seus achismos, como também, por causa dos achismos, o preconceito tem o seu mal revelado em suas interpretações também. Eles se consideram inerrantes, muitas vezes não abrem mão de suas teorias. Aí eles se tornam demônios geniais no contexto da antiguidade. Tem coisas boas, tem coisas más também sendo transmitidas até em nossos dias. Todavia, já nos contextos bíblicos, observa-se o princípio que liquida a possibilidade de Deus e seus seguidores serem racistas. Todas as práticas de afastamento e aproximação de Israel para com todos os povos estão condicionadas ao mesmo Deus não fazer acepção de pessoas. Israel nunca foi considerada uma nação superior a outras nações. E mesmo os filhos de Deus sempre foram orientados a cuidarem com amor aos estrangeiros. Sempre foram orientados a orientar, a cuidar dos estrangeiros. Os estrangeiros aqui, como nós falamos, são os habitantes temporários. Que alguns falam sobre beduínos, peregrinos, forasteiros. Eles foram ensinados a amá-los, a assisti-los, a cuidar de suas vidas. Portanto, entender que Deus não faz acepção de pessoas e que cuida de outras tribos, nações, é viver a genuína adoração religiosa, mesmo diante de histórias bíblicas que aparentam preconceito. Vamos dar uma lidinha aqui em Deuteronômio capítulo 10, dos versículos 12 ao 21. Vamos lá dar uma olhadinha. Livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 10, do versículo 12 ao 21. Deuteronômio 10, do 12 ao 21. Diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos
e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, isso depois da construção da Arca da Aliança. Versículo 14 em diante. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Foi afeição não no sentido de acepção, de racismo, mas de amor. Versículo 16. Circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Isso aqui fala com relação à justiça. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com relação ao versículo 17, que não aceita suborno, com relação, quando ele fala que Deus não faz acepção de pessoas, você pode seguir neste mesmo livro aí, no capítulo 16, versículo 19. Versículo 19. Deuteronômio 16, 19 diz o seguinte. Vamos no versículo 18. 18 e 19, olha lá. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, ou seja, deturpar, né? Desviar, reinterpretar, coisas assim. Mentir. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Interessante, né, esse versículo? Você pode marcar na sua Bíblia, para depois você fazer uma boa meditação, uma releitura, com entendimentos mais aprofundados. Mas é linda essa passagem, né, irmãos? Vamos continuar então. O racismo, ele deve ser combatido pelas religiões e no cristianismo, no nosso contexto, por denunciar os racistas que temos aqui no contexto bíblico, que são considerados pessoas puras, pessoas circuncisas. Quer ver um exemplo? Depois você abre sua Bíblia lá em Efésios 2:11. Aliás, eu vou comentar isso aqui e depois a gente faz uma leitura juntos aqui, tá bom? Então, o racismo ele é combatido pelo cristão.
E o racismo nós encontramos na Bíblia por aquelas pessoas que se acham puras demais, circuncisas. Isso pelas suas próprias declarações. Não são puras por Deus por causa de seus frutos. Por causa de seu fruto. Eles se julgam ter a fé que inferioriza e condena todos os que possuem genealogia que não são israelitas, genealogia que não são hebreu. Isso a gente encontra lá no próximo versículo de Efésios 2:12. Para o cristão, isto é considerar-se puro, íntegro e superior pelas considerações humanas e não de Deus. Isto é, na carne, Efésios 2:11 lá no finalzinho. Na carne são circuncisos somente, e não por Deus, mas por mãos humanas. Seguem apenas tradições e não a espiritualidade divina. Não quero condenar tradições, mas se o fim da sua religião é a tradição, não se entendeu ainda o que é Deus. Vamos continuar. E por causa de Cristo, foi reafirmada no Novo Testamento que são as ações de Deus que aproximam os indivíduos para Ele, não os achismos humanos, e não o ideal de pureza humana. Não sendo, portanto, uma condição de genética, não sendo uma condição geográfica. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios 2, que o pastor prometeu, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Eu vou abrir rapidinho para a gente economizar tempo. Se você puder nos acompanhar, será ótimo. Se não, não tem problema. Você tem esse vídeo gravado aí na internet, depois pode conferir. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 22. É o capítulo todo, tá bom? Vou ler rapidinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Presta atenção a partir daqui, tá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, puros na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Os tais circuncisos, entre aspas, estavam se aproveitando da condição dos gentios para os condenar. Eles não são responsáveis por isso. Olha o que Cristo fez a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio,
a inimizade. Este é o muro da separação que foi destruído por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Não há diferença mais entre gentio e judeu, entre o estrangeiro e aquele que era considerado somente o eleito. Não há. A partir do versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cuidado com o preconceito em se achar superior ao próximo, raça superior ao próximo. Muito cuidado. Não é uma condição genética ou geográfica, não é uma condição de cor, ser puro ou não. Se você ainda quer considerar isso e é cristão, você que é branco não está no céu. Começa assim. Se quer continuar essa ideia sobre racismo. Porque o cristianismo, apesar de termos ele como fundamento europeu, ele não surgiu na Europa. Ele está lá na região da Palestina, está na região da África, norte da África. Então, se você que é branco e é racista, cuidado. E cuidado também você que é negro e também é racista. Cuidado também para o que acabamos de ler. Ou seja, qualquer outra cor. Não é uma questão de estar com Deus nos céus também por causa do gênero, por causa da sexualidade, da situação econômica, do social, de ser um indivíduo escolhido, os que se acham escolhidos, que se julgam escolhidos, ou até mesmo rejeitados, onde Deus só escolhe os rejeitados. Mas por fé. Uma questão de estar com Deus é pela fé, independente da etnia, independente da cultura. É a fé que vai trabalhar com o nosso gênero, é a fé que vai trabalhar com a nossa sexualidade, é a fé que vai trabalhar com os fundamentos da nossa economia, é a fé que vai trabalhar com as condições do nosso social. É a fé que vai trabalhar com a nossa condição de ser escolhido. É a fé que vai trabalhar com a nossa condição até mesmo de sermos rejeitados. Na fé não há racismo. Não há domínio do preconceito. Pois ela é o que controla como mediadora o que queremos pensar e sermos. E o que temos que pensar e sermos. Vou repetir. A fé é como mediadora do que queremos pensar e sermos. O que é que você quer pensar e ser? O que é que eu quero pensar? Uma coisa é querer, outra coisa é de fato ser. Gálatas, capítulo 3, dos versículos 26 a 29. Vamos abrir juntos? Gálatas,
capítulo 3, dos versículos 26 ao 29. Diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso está condicionado aos ensinos de Cristo. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, versículo 28, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes e herdeiros da promessa. Assim, o combate ao racismo ou domínio do preconceito deve ser pelo próprio consciente espiritual que ensina o real sentido da igualdade entre os seres humanos e de seus relacionamentos também. O combate do racismo deve ser algo consciente, natural, do consciente espiritual. Ele ensina pela fé o real sentido. Comece a combater contra o racismo, contra o preconceito, mas antes precisa entender o que é preconceito. E aqui nós tivemos uma síntese, um suprassumo do que seja este combate, um pouquinho do que seja combate. Não vamos tornar esse assunto exaustivo aqui, claro. Falta muita coisa para discutirmos aqui, mas aqui já é um começo. Assim você vai entender da importância da igualdade dos seres humanos e onde está essa igualdade nos seres humanos. Aos cristãos, isto é possível com o reconhecimento da porção da fé inserida por Deus também aos seguidores de Cristo. Os de Deus aos seguidores de Cristo. Vamos tirar isso também. Os seguidores de Deus. Porque estamos no contexto do cristão, né? Os de Deus têm o ser moderado como arma contra o não pensar no além do que convém. E aqui é onde a gente coloca o ponto final se alguém quer combater o racismo, a começar da sua própria vida. Porque os de Deus, ele se preocupa com a vida moderada em Deus. E isto é uma arma contra o não pensar no além do que convém. Quer ver uma coisa? Está escrito. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Diz Paulo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A questão do preconceito, o racismo, é a pessoa pensando de si, além do que convém. Não convém ela ter esses pensamentos. O combate começa por aí. Começa contra si mesmo. Começa contra si mesmo. Começa contra a sua ideologia que não convém. Como anjo demoníaco
que influencia pessoas para o bem e para o mal. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. E nós podemos estar influenciando para o mal e nem temos ideia que isto aconteça. E quando você me escuta isso, você pode estar me julgando e você deve estar falando mal. Sim, concordo, eu posso estar falando, eu preciso rever as minhas ideias. Mas e se você também estiver pensando mal, buscando do que há esta palavra, não querendo entender o que vos falo? Então pense também se você não está fazendo mal, sendo racista, preconceituoso e nem imagina. Isto nós somos capazes porque Deus repartiu a cada um nível de fé já necessário para combatermos, para não sermos e combatermos este ideal. E Paulo em Romanos está escrevendo numa situação como essa, combatendo o mal, e também dentro do livro de Romanos, a ideia do preconceito, que não está escrito a palavra, mas a ideia está lá em quase todos os capítulos, se não todos os capítulos. Amém. No céu, portanto, não há racismo, porque Deus não compactua com preconceituosos. Deus não compactua com preconceito, muito menos com os seus seguidores, os preconceituosos. Deus não compactua com o racismo, muito menos com os racistas. Deus é luz e não há trevas nenhuma. Fala João. Então, nele não há essa questão de trevas chamado racista, preconceito, dentre muitas outras situações. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que mais uma vez nos fez meditarmos e ainda faz meditarmos, ó Deus, para como devemos ser, principalmente nas relações humanas. Principalmente para como considerarmos indivíduos diferentes, como sociedades diferentes, mas principalmente como nos considerarmos seres humanos, principalmente como nos considerar ser humano, como imagem e semelhança do Senhor Cristo, como imagem e semelhança de Deus. Ó Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia, e cremos que esteja sendo exercida na vida do preconceituoso, na vida do racista, possa ser entendida, Deus, e ele possa modificar rapidamente os seus conceitos, o seu estilo de vida, esta filosofia vã que ele escolheu seguir. E assim venha ao nosso meio, com paz, com graça, a ser frutificada pelo mundo com amor. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em mais uma semana. A nossa vida é um grande ponto de encontro. Pessoas chegam e partem do nosso convívio com o passar dos anos, num grande movimento cíclico. Cada uma delas deixa sua marca, a seu modo e no seu tempo, e nos fazem, no final das contas, resultado da própria passagem delas por nós. Das expansivas às introvertidas, das duronas às sensíveis, enfim, todas acrescentam seu tempero peculiar a essa grande receita que é viver. E é graças a elas que descobrimos todos os sabores possíveis, dos mais insípidos até os doces. Mas existe alguém que foge a essa regra, uma pessoa que, vocacionada para o serviço em amor, finca os pés em nossa caminhada e se propõe a cumprir o trajeto junto a nós, quer sejam 1, 2 ou 1000 milhas a percorrer. Alguém que a presença é marcante, porém, por vezes discreta, em meio a esse turbilhão em que estamos mergulhados, chamado existência. O fato é que esse alguém está. Não importa o tempo, distância, circunstância, ele escolheu estar.
uma companhia certa para as horas confusas. Não só companhia, porque também é sinônimo de boa palavra, conselho preciso, refúgio, esperança, cuidado, direção e proteção. Afinal, é Ele quem cuida das ovelhas do bom pastor. E não estamos falando de um super-humano. Estamos falando de uma pessoa comum, que recebeu de Deus a capacidade de ser tanto numa vida só, desdobrando-se em muitos para alcançar a todos com a mensagem que liberta. Chegou a hora de celebrar a existência dessa pessoa tão especial. E a verdade é que fazer isso em um dia é muito pouco, perto do que ele representa para nós. Afinal, ele está todos os dias conosco. Pastor, sempre presente.